Vamos falar um pouco de saúde mental. Esse é o tema dessa noite, saúde mental. Saúde mental. Paulo aqui está escrevendo, como nós já sabemos, aos seus amigos da igreja de Filipos, na Macedônia. Nessa carta de amizade, ele abre o seu coração, ele agradece, ele alerta. Ele que estava num momento interessante aqui, para não dizer muito difícil, preso por conta do evangelho. Então ele recebe ali a visita de Epafrodito, que era da igreja de Filipos, ele que foi levar uma oferta para Paulo. Então ele aproveita a oportunidade para ficar a par do que estava acontecendo, e ele escreve essa carta que envia justamente através de Epafrodito, com o intuito de mais tarde enviar Timóteo, que estava com ele ali, e depois ele mesmo ir pessoalmente. E aqui já no final dessa carta, dessa mensagem, Paulo traz aqui alguns conselhos, algumas exortações, e falamos semana passada sobre 3 pontos que fazem parte da vida devocional, que fazem parte da piedade cristã, do judaico-cristã, que é a alegria, diga comigo, alegria, oração, diga comigo, oração, e gratidão, diga comigo, gratidão. Então Paulo vai dizendo no versículo 7, alegrem-se no Senhor, no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. E com essa alegria ele diz para não permanecermos preocupados, ansiosos por nada. Pelo contrário, devemos apresentar ao Senhor com oração, com súplica, com ações de graças, as nossas petições. E dessa forma, diz o texto, algo vai acontecer, algo sobrenatural, onde a paz de Deus, paz essa que ninguém pode compreender, ela está além da compreensão humana, ela guardará como um soldado, como um sentinela, conforme o Salmo nos diz também, o Senhor Deus de Israel, o guarda de Israel, não dorme, não cochila, essa paz guardará o nosso coração, amém? E depois de ministrar sobre essa característica que nós precisamos pôr em prática, que é a oração, a gratidão e a alegria, mesmo em situações adversas, levarmos ao conhecimento das pessoas esse poder do Senhor operando em nós. Paulo agora ele traça aqui, dizendo, olha irmãos, por fim, é importante que vocês permaneçam com a mente atenta, com a mente alerta. E aqui Paulo ele sai um pouco daquele contexto mais religioso, vamos assim dizer. Ele fala o linguajar dos filipenses, eles que eram gregos, na colônia romana, e ele traz aqui uma lista de virtudes, que são características gregas, coisas que aqueles homens e mulheres de Filipos conheciam desde pequeno, era a linguagem deles. Tanto que Paulo usa algumas palavras aqui, somente aqui, e não em outras epístolas, porque ele estava se dirigindo aos seus amigos. E a preocupação agora, a atenção agora, é com algo mais prático, algo mais do dia a dia. Porque isso fala com a mente, fala com a saúde mental, porque a nossa mente, as nossas emoções, elas são alimentadas diariamente, por osmose somos contaminados todos os dias pela cultura desse mundo pós-moderno, pós-cristão, alheio à palavra do Senhor. Então por isso nós precisamos exercitar, nos posicionar, realmente termos uma atitude proativa, ou como se diz hoje, intencional, né? A palavra da moda aí para muitos, intencional, de realmente exercer o quê? Ele vai dizer aqui, olha, versículo 8, encham, olha só a expressão, encham, encher a mente, a minha mente. Então eu orei, eu sou agradecido, eu estou alegre, porém a minha mente precisa ser alimentada, sim ou não? Muito obrigado. A minha mente precisa ser alimentada, porque a maior batalha do homem, a maior batalha da mulher está na mente. A tentação ela vem através da mente, de pensamentos. O medo, a ansiedade, a incredulidade, a dúvida, é na mente. Então precisamos encher a nossa mente. Ele coloca 2 parâmetros aqui, ele diz aqui, olha, enche a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. A palavra aqui, em algumas versões vai estar assim, com tudo que, se há alguma virtude, se é digno de louvor. A palavra aqui, virtude,
Os filipenses conheciam muito bem, era a palavra do clássico, do grego, usado pelos filósofos para falar de uma vida plena, de falar de virtude, de algo bom, algo agradável. Então eles sabiam do que Paulo estava falando. Então eles deveriam encher a mente deles com algo virtuoso, algo bom. E tudo que fosse digno de elogio, de louvor. Então aqui já é uma régua boa para nós. E perceba que nós não estamos falando de coisas, presta atenção, nós não estamos falando de coisas aqui espirituais. Estamos falando da nossa vida prática, dia a dia. Porque entenda algo que é importante que você compreenda. Paulo e os demais escritores dos evangelhos e das epístolas não viam, como muitos veem, a vida dividida em dois setores, a vida secular e a vida sagrada ou religiosa. Muitos de nós viemos de uma escola que não aprendemos assim, né? Existe a vida secular, ou seja, lá no meu trabalho, na rua, no lazer, em casa, e a vida, vamos dizer assim, religiosa, sacerdotal e por aí vai. Onde, então, na igreja, no templo, nas reuniões, eu me porto de outra forma. Não há essa divisão. A nossa vida, toda ela, precisa pertencer ao Senhor Jesus. Amém? Então, se você está fazendo uma conta lá como contador, se você está trocando um pneu como borracheiro, se você está advogando, se você está fazendo uma cirurgia, se você está vendendo lá no balcão, você está numa vida de serviço a Cristo Jesus. Conforme está lá em Colossenses, tudo que vocês fizerem, façam como para Cristo e não para as pessoas. Amém? Amém? Isto é o que impacta, isso é o que muda a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então eu preciso observar, encher a minha mente com o que realmente é virtuoso. Então, trazendo para o nosso contexto, ao utilizar um celular, ao utilizar uma mídia social, ao utilizar um livro, uma conversa, qualquer coisa, eu preciso que isso passe pelo crivo. Isso é virtuoso? Ou seja, as pessoas enxergam virtude nisso? Porque se as demais pessoas não enxergam virtude nisso, nem Deus vai... Imagine Deus, né? Então, será que as pessoas veem virtude nisso? Será que isso é digno de elogio? O que eu assisto em casa é digno de elogio, de louvor? O que eu ouço é digno de louvor, de elogio? É virtuoso? Então, esse parâmetro, então, precisa estar bem claro para mim. Então ele vai dizer, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é. Ele traz aqui 6 exemplos. Tudo que é verdadeiro, porque Jesus é verdade, o Evangelho é a verdade, e o pai da mentira é Satanás. Digno, dignidade. Dignidade realmente é considerar o ser humano como imagem do Senhor, imagem do nosso Deus que nos criou, dignidade. Então algo que seja digno, correto ou justo, dependendo da versão, aí correto, algo que realmente seja justo aos olhos do Senhor, aos olhos das pessoas, seja puro ou santo, dependendo da tradução que você vai utilizar, ou seja, algo que pode ser utilizado pelo Senhor, algo puro, algo santo, algo agradável. Já conheceu pessoas que têm conversas desagradáveis? Mas aquela conversa desagradável porque não tem qualidade na conversa, não porque às vezes a pessoa vai conversar comigo algo que eu preciso ouvir e me é desagradável, mas ela está fazendo de forma correta. Quando eu digo aqui desagradável, é realmente aquela conversa sem qualidade, sem conteúdo, que não leva a nada. A minha mente tem que estar cheia de coisas agradáveis, sim ou não? Aí nós começamos a perceber por que a saúde mental de muitos está abalada. A mente não está cheia de coisas agradáveis, pelo contrário, desagradáveis. Sendo contaminada com mídias corrompidas, notícias mentirosas, com esperanças vãs em pessoas, e não no Evangelho, e não no Senhor. Olha que interessante,
e decente. É interessante porque o que é decente hoje em dia para a nossa cultura? O que é decente? Nós vivemos numa sociedade, como alguns dizem, fluida, onde não existe mais verdade, tudo é relativo. Não tem mais certo ou errado. Aquilo que me agrada, se me agrada, está correto. Então, até nesse contexto, é difícil dizer o que é decente, o que é indecente. Para isso, eu preciso recorrer, então, à palavra do Senhor. Então, Paulo está dizendo aos seus amigos, vocês vão orar, vocês serão gratos a Deus, vocês se alegrem em toda circunstância, porém a mente precisa estar cheia. Aí a pergunta que devemos nos fazer nesse momento: com que eu tenho enchido a minha mente? E perceba que tem coisas, amados, que não são necessariamente pecado, mas não se encaixa nesses parâmetros aqui. O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele diz que devemos correr, nos desembaraçando de todo pecado, olha só, de todo pecado e de tudo aquilo que nos atrapalha, nos embaraça. Então são duas situações: aquilo que é pecado, logicamente eu tenho que me afastar, mas tem coisas que me embaraçam, me enroscam, me atrasam e não são necessariamente pecado. Isso é algo muito individual, porque tem coisas às vezes que na tua vida está embaraçando, está te amarrando, está te prendendo. Aí você fala, mas isso não é pecado. De fato não é, mas está te amarrando, está te enroscando. Então a minha mente precisa ter esse filtro. E qual que é o filtro? Interessante, porque lá no versículo 7 ele vai falar, ou melhor, no versículo 4, tenham sempre alegria, olha só, unidos com o Senhor. Então a minha união com o Senhor me capacita, o Senhor é o meu filtro, o Senhor é o meu parâmetro, a minha união com o Senhor. Ele vai dizer aqui ainda, no versículo 7, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês, olha só, estão unidos com Cristo Jesus. Então, se eu estou unido com Cristo Jesus, a minha vida, o meu dia a dia, ou seja, se eu estou em casa, se eu estou na rua, se eu estou comendo um lanche, se eu estou no trabalho, onde quer que eu esteja, eu estou unido com Cristo Jesus. E Ele me ajudará, me capacitará a perceber. O Espírito Santo gerará em mim discernimento. E conforme Tiago escreve, se alguém tem falta de sabedoria, e todos nós temos, precisamos pedir a Deus, e Ele dará com generosidade. Amém? Fala para o teu irmão assim, peça sabedoria a Deus. Então ele fala aqui de uma excelência moral. Então, perceba, muitos de nós oramos, presta atenção nisso, muitos de nós somos gratos a Deus, muitos de nós conseguimos às vezes nos alegrar em situações adversas, mas nos contaminamos, não cuidamos da nossa mente, não cuidamos dos nossos pensamentos, não cuidamos do que vimos, do que ouvimos. E tudo isso aqui, amados, deve servir como um filtro. E presta atenção para não acontecer como Jesus falou para os fariseus. Atenção aqui, Jesus falou certa vez para eles, olha, vocês estão coando o mosquito, mas estão engolindo o camelo inteiro. Porque às vezes nós filtramos as coisas não com o discernimento do Espírito Santo, mas com a nossa religiosidade. Aquilo que nós aprendemos um dia e que muitas vezes não está certo. Aquela escola tradicional, aquela ideia que nós aprendemos, e todos nós precisamos sempre estar renovando a nossa mente através da palavra do Senhor. Então muitas vezes nós cuidamos de coisas pequenas, mas somos contaminados, como eu disse agora há pouco, por osmose, por essa cultura individualista, egoísta, imoral, fria, e não percebemos. Então somente se a minha mente for cheia pelo que é virtuoso, o que é digno de elogio, é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, somente assim eu conseguirei algo aqui, que é ter a paz de Deus, ou Deus da paz, tomando conta da minha vida. O parâmetro de Paulo aqui é o seguinte, ele diz, olha só, versículo 9, ponham em prática, fala para o teu irmão, coloca em prática, meu irmão,
É interessante porque o amor de Deus, o amor bíblico, o louvor bíblico, falamos disso semana passada, a alegria bíblica, ela é uma alegria prática, o amor é prático. A Bíblia diz que Deus amou o mundo a ponto que Ele fez algo, Ele deu algo, Ele entregou o seu Filho. O salmista diz que precisamos nos alegrar, gritando, clamando, louvando, exaltando ao Senhor com gritos de vitória, brados de alegria, de júbilo. Jesus disse: vocês me amam, vocês devem obedecer aos meus mandamentos. Perceba que o amor não está vinculado a um sentimento, está vinculado a uma prática, uma obediência. Então Paulo vai dizer assim: ponham em prática. Eu preciso pôr em prática, porque é fácil pregar, é fácil falar. Falar até papagaio fala, sim ou não? Sim ou não? Agora, pôr em prática é a nossa luta, é o nosso desafio, e para isso o Senhor nos capacita. Ele diz então para os seus amigos de Filipos: ponham em prática o quê? O que vocês receberam e aprenderam de mim, ou seja, o evangelho que eles receberam de Paulo. E mais, ele diz aqui, tanto com as minhas palavras, ou seja, aquilo que eles receberam e aprenderam com as palavras de Paulo, como com as minhas ações, o que eles viram e ouviram Paulo fazer. E o que eles viram Paulo fazer? Se você se lembra do domingo passado, lá em Atos capítulo 16, diz que chegou em Filipos, não tinha nenhuma sinagoga ali, ou seja, não tinham nem 10 judeus, porque se tivesse 10 judeus já tinha uma sinagoga, mas não tinham nem 10 judeus na cidade. Então ele vai para a beira do rio, e ali encontra algumas mulheres, Lídia, vendedora de púrpura, os recebe, se converte. A Bíblia diz que o Espírito Santo abriu a mente dela para que ela entendesse o Evangelho, e ela então os constrange para que esteja com eles, e ali começa uma igreja naquela cidade, e o Evangelho começa a crescer, e Satanás logo se manifesta. A Bíblia diz então que, conforme ele ia pregando, vem uma moça cheia de um demônio, que era um espírito de adivinhação, gritando atrás dele, e ele repreende aquele demônio, expulsa o demônio daquela moça, e por conta disso, aqueles homens que ganhavam muito dinheiro com ela, então ficam indignados e causam tumulto, e acaba que Paulo está preso, juntamente com com Silas. E você deve conhecer essa história de Paulo e Silas na prisão. Quem já ouviu essa história de Paulo e Silas na prisão? Isso foi lá em Filipos. Então esses irmãos aqui viram algo em Paulo e Silas, açoitados, presos à meia-noite no escuro, louvando e cantando ao Senhor. E não apenas cantando e louvando, mas de tal forma a mente deles estava tomada e o coração deles cheio de gratidão, que Deus ouviu aquele louvor, e veio um terremoto e as celas se abriram, e ali aquele carcereiro, que agora com certeza estava ouvindo a leitura dessa carta na igreja, ele com a sua família, ele então, vendo que os presos todos tinham fugido, ou pensando que eles tinham fugido, pensa em se matar, mas Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui. E Paulo faz aquela declaração tão maravilhosa na vida daquele homem, diz: creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa, você e tua família, amém? Então, esses homens viram isso em Paulo, viram isso em Silas, ouviram a pregação do Evangelho, mas viram também a prática, e esse é o nosso desafio, pôr em prática tudo que nós temos ouvido e recebido do Evangelho, amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Amém. Glória a Deus. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 1. Nosso estilo de vida deve ser cruciforme, deve ser cristocêntrico. Nosso estilo de vida. Nós não podemos ter uma religião tão somente. Nosso estilo de vida, o que falamos, o que pensamos, o que comemos, o que bebemos, o que vemos, precisa demonstrar Cristo em nós. Deve demonstrar que nós carregamos a cruz de Cristo como seguidores dele. Aqui no Salmo 1, eu gosto demais desse Salmo. Abrindo aqui o saltério, ele vai fazer uma declaração aqui, o salmista, sobre felicidade, bem-aventurança. Paulo estava falando de alegria lá, estamos falando de felicidade, bem-aventurança. Ele vai dizer felizes ou bem-aventurado, conforme a tradução. Olha só, são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, amém?
que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Olha só, feliz essa pessoa. Daqui a pouco nós vamos ver o que vai acontecer com essa pessoa. Qual que é a atitude dela? Qual que é a prática dela? Então, olha só, feliz aquele que não anda, diz aqui o texto, né, não se deixa levar, não anda, certo? Olha só, não anda segundo o conselho dos maus. Ou seja, não ouve conselho. Porque o conselho entra onde? Pelo ouvido e vai para a mente, sim ou não? Nós estamos falando de saúde mental. Quantos de nós estão, quem sabe aí, tristes, desorientados, abatidos, oprimidos, porque estamos ouvindo conselhos de pessoas más, pessoas que não temem a Deus. Temos ouvido conselhos de pessoas que não temem a palavra do Senhor. Então, aquele que não anda segundo os conselhos, mas olha só, não apenas isso, porque há uma progressão aqui nessa poesia. Então, ele vai falar, a pessoa que não anda, certo? Conforme o conselho, não se deixa levar. Depois ele vai dizer que não segue o exemplo, ok? Ou não se detém no caminho, conforme a tradução, ou seja, não para no caminho, ou no procedimento, ou não imita o exemplo, porque caminho, essa palavra caminho, tanto pode ser o literal, né, uma estrada, um caminho, mas também na Bíblia significa o procedimento, a atitude de alguém ao longo da sua vida. Então, a pessoa que não se pauta no exemplo, no procedimento, nas atitudes de quem? Dos que não querem saber de Deus, ou dos pecadores. Então, primeiro, nós ouvimos o conselho mau. E se nós permitirmos, preste atenção nisso, que esse conselho mau penetre, nós vamos começar a imitar o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Então, primeiro eu ouço. E mais uma vez eu pergunto, o que nós temos ouvido? Quais os conselhos nós temos seguido? E depois que eu começo a imitar esse procedimento, veja só o que vai dizer aqui. E não se junta com os que zombam de tudo o que é sagrado, ou não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, olha só, não anda, estou andando, sim ou não? Sim ou não? Estou andando aqui, então não anda. Depois de andar, eu paro. Depois de parar, eu sento. Percebe a progressão? Então eu ouço o mau conselho, aí eu dou atenção ao mau conselho, eu começo então a fazer algo, a imitar. E depois não só estou imitando, como eu estou zombando. Porque pior que o pecador é o zombador. Porque além de pecar, ele zomba. E a nossa cultura, ela é zombeteira em relação à palavra de Deus. Zombam do que é sagrado, zombam dos valores, dos princípios bíblicos, da pureza, da santidade, da família, do pai, da mãe, dos filhos, do casamento. Zombam de tudo que é sagrado. Então perceba que se eu não cuidar da minha mente, conforme Paulo estava escrevendo aos Filipenses, eu começo a dar ouvidos aos conselhos maus. Mas ele vai dizer no versículo 2, se você puder ler comigo bem forte, o versículo 2 do Salmo 1. Olha só que interessante. Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Amém? Onde que está o prazer? Onde que está o prazer? Ele pergunta, onde está o seu prazer? Porque o feliz, o bem-aventurado é aquele que tem prazer. Olha só, não é aquele que crê na Bíblia. Não é aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro santo, um livro sagrado, um livro importante, qualquer coisa assim. Porque há aqueles que, por exemplo, creem que a Bíblia é um livro importante, separado, diferente, e fica lá com ele aberto, em algum cômodo da casa, do trabalho. E normalmente é no Salmo 91. Sim ou não? Sim ou não? Lá em Mateus 4 nos diz o seguinte, que Satanás, quando tentou Jesus, ele citou o Salmo 91 para Jesus. Então com isso a gente já aprende que Satanás não tem medo do Salmo 91, ele até gosta. Usam o livro como um amuleto. Não tem prazer na lei do Senhor. Porque diz aqui que feliz é aquele que tem prazer e medita.
E meditar não é essa coisa que nós vemos lá da cultura do Extremo Oriente, ficar esvaziando a mente para alcançar um estágio diferente. Não é isso. O meditar bíblico, até a palavra, ela significa literalmente você ficar falando em voz baixa, repetindo. Você já viu um judeu lá no Muro das Lamentações, como é que eles ficam? Eles pegam ali o livro e ficam falando, repetindo. Por quê? Eu falo, eu repito, eu ouço a palavra de Deus até ela penetrar na minha mente, no meu coração. Não é ficar com a mente vazia pensando em nada. Por isso que precisamos meditar na palavra, repetir a palavra, memorizar a palavra, porque ela tem vida, ela é capaz de renovar a nossa mente, nos guardar do conselho mau. Você crê nisso, sim ou não? E olha só o que vai acontecer, rapidamente aqui, ó. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, dão frutas no tempo certo, suas folhas não murcham, assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Mas olha só, esses que meditam na palavra do Senhor são como árvore plantada, onde há água. Ou seja, pode haver seca, pode passar dificuldade, a árvore está ali, dá fruto no tempo certo. Diga comigo assim, no tempo certo. Diga assim, no tempo certo. Por isso que não há ansiedade no coração. Conforme Paulo diz, não fiquem ansiosos. Porque quem medita na palavra dá fruto no tempo próprio, no tempo certo. E as folhas são verdes. A beleza, a saúde. Então, meus irmãos, meditemos na palavra do Senhor. Amém? Voltando lá para Filipenses, Paulo vai dizer, ou melhor, escrever aos seus amigos de Filipos, que se nós fizermos isso, se nós colocarmos em prática, algo vai acontecer. Se nós tivermos esse discernimento, e sabe, amados, diante de tudo que nós vemos, o mais fácil é rejeitar tudo. Sabe aquele crente assombrado? Tudo é do diabo. Já viu? Tudo é do capeta. Tudo é do diabo, nada presta. Então, tudo é do mal, eu rejeito. Por quê? Não é assim. Se eu tenho discernimento, se a minha mente está em Cristo, se eu estou unido com Cristo Jesus, se eu leio a palavra do Senhor que me purifica, me fortalece, me capacita, se na minha mente há virtude, há o que é agradável, o que é bom, o que é digno de elogio, o que é correto, eu terei discernimento para compreender aquilo que é bom. E não necessariamente precisa vir no contexto religioso. E não simplesmente rejeitar tudo com falta de sabedoria, com falta de discernimento. Como eu disse às vezes, como Jesus disse para os fariseus, o camarada ele coa até o mosquito com medo de fazer errado, mas está engolindo o camelo inteiro. Já está contaminado. Já viu pessoa assim, legalista? Não pode um monte de coisa, mas você vai ver o testemunho da pessoa em casa, como é que é? Com os filhos, com a esposa, com o esposo, como é que é no trabalho? Estava comentando esses dias, normalmente, quem trabalha com crente sabe que, infelizmente, você tem ali 3, 4 que não são crentes. O crente é o que dá trabalho. Quem já viu isso aí? Quem concorda com esse testemunho? Infelizmente. Lhe falta discernimento, lhe falta maturidade. Então não é simplesmente sair rejeitando tudo, mas realmente falar, Senhor, que o teu discernimento, a tua sabedoria, a tua capacitação tome conta do meu coração. Amém? E vai acontecer algo aqui, olha só. Põe em prática, versículo 9, o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz. Então olha só que interessante, lá no versículo 7, vai dizer que é a paz de Deus. Então eu vou receber o quê? A paz de Deus, sim ou não? Glória a Deus. Agora, se essa maturidade for uma realidade na minha vida, mais do que a paz de Deus, preste atenção nisso, não é a paz de Deus agora, mas é o Deus.
É o próprio Deus que nos dá a paz. Já viu aquela expressão? Você quer a bênção ou quer o Deus da bênção? Já viu aquela expressão? Então uma coisa é receber a paz de Deus, que é maravilhoso, sim ou não? Agora olha só, Paulo está dizendo que é o Deus da paz, o Deus que nos dá a paz, o Deus que produz a paz, é o próprio Deus, Ele estará conosco, amém? Isso não é fácil, mas é poderoso. Como eu disse, é necessário uma atitude, é necessário um posicionamento, é falar: eu não aceito mais, eu não quero mais na minha vida o que me contamina, o que me desanima, o que me joga para baixo, o que não me leva para o Senhor, seja um relacionamento, seja algo que eu assisto, que eu ouço, seja uma roda qualquer de amizade. Eu preciso filtrar com aquilo que é virtuoso, é bom, é digno de louvor e de elogio. Abra comigo a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 1. E eu vou terminar com esse texto. Provérbios capítulo 1. A partir do versículo 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha o que diz aqui: esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos. Olha só, e a entender os pensamentos mais profundos. Leia o versículo 3, por favor. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Olha só. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Leia o 5, por favor. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo com que entendam, olha só, o significado escondido dos provérbios e dos ditados, e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Isso tudo vem da palavra do Senhor, tanto para quem não tem sabedoria, como para quem já tem sabedoria. Leia comigo bem forte o versículo 7, vamos lá? Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Quem quer aprender aqui? Amém? Glória a Deus. Como é que se aprende? Eu vou dormir agora à noite, eu vou pegar minha Bíblia, eu sou esperto, vou colocar de travesseiro. O que vai acontecer? Por osmose, né, a minha mente será iluminada. Eu vou acordar mais sábio. Sim ou não? Sim ou não? Quem quer aprender aqui? Como é que se aprende algo? Vou aprender inglês. Como? Não quero aprender matemática. Como é que eu faço? O sábio, aquele que teme o Senhor, mas o tolo não quer aprender. Muitos de nós passamos boa parte da nossa vida vivendo como tolos, sem querer aprender as coisas de Deus. Veja bem, não estou falando que nós não cremos em Deus, não estou falando que nós não acreditamos no Senhor e na palavra dEle. A questão não é essa. A questão é nós não termos a atitude, o compromisso, a disciplina, o temor, porque diz lá no versículo 7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor para sair do meu quadrado, sair da minha zona de conforto, sair do meu estado atual e começar a fazer coisas novas, se necessário. Porque pode ser que muitos de nós aqui não tem nenhum tipo de estudo,
ou estudou há muito tempo atrás. Quem sabe alguns aqui nunca leram a Bíblia de fato, apenas a ouvirem pregações. Então, se for o caso, eu vou começar a fazer coisas novas, diferentes. Se for necessário para aprender a verdade, a palavra, para que a minha mente esteja cheia. Conforme Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e no versículo 2, sobre a necessidade de consagrarmos nosso corpo como templo do Senhor, termos a nossa mente transformada e renovada pelo Espírito Santo, de tal forma que isso manifeste um culto racional e agradável a Deus. Então, nosso desafio, amados, e alguns irmãos e irmãs vão descer as águas daqui a pouco, alguns outros serão recebidos como novos membros, mas isso é para todos nós, mas em especial para esses que estão nesse início dessa etapa. Não há como caminhar com Cristo Jesus sem aprender dele, porque um dos nomes do nosso Senhor Jesus é mestre, sim ou não? O que o mestre faz? Mas só ensina quem quer aprender. Então eu preciso entender que é necessário aprender. E eu quero orar contigo nessa noite, nesse sentido, para que eu tenha uma saúde mental, presta atenção nisso. Eu preciso aprender do Senhor. Eu preciso encher a minha mente com o que é bom e digno de elogio. Então, a primeira oração, nós vamos esvaziar nossa mente pedindo perdão a Deus de tudo que nós temos ouvido, visto, tudo que não presta, e nós já sabemos que o Espírito Santo já te mostrou, você sabe disso, que não é para você e você tem feito, não é algo de Deus para a tua vida e você está insistindo. No segundo momento nós vamos orar, nos comprometendo a Deus, porque Deus não vai fazer isso por nós, é nós que vamos fazer, nos comprometendo a aprender dEle, a ler a palavra do Senhor, a orar buscando a orientação dEle, a ouvir conselhos daqueles que temem o Senhor. Se você quiser fazer isso, fique de pé para nós orarmos. Veja, Paulo diz: ponham em prática